Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 10. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Quero ler com você do versículo 10 até o versículo de número 20. Efésios 6, a partir do versículo 10. A palavra do Senhor, queridos, lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, nos diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pelo poder do Senhor, pedindo, Deus, para que nesse momento o Senhor fale conosco de maneira impactante, transformadora, que nós sejamos mexidos, Deus, pela proclamação da Tua palavra. Que o Teu Espírito que habita em nós, que habita na igreja, possa ministrar os nossos corações nesse momento, trazendo cura, redenção, libertação. Opera, Deus, que a presença de Jesus aqui seja perceptível, a ponto de cadeias serem quebradas, traumas serem tratados, e que a visitação do Senhor seja poderosa sobre nós. É isso que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia, escreveu muitos livros, e um deles, chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ele conta através da ficção como seria a correspondência entre um diabão experiente tentando ensinar um diabinho aprendiz como é que ele deveria exercer a sua função de diabo. E uma das recomendações que mais me chamava a atenção é que aquele aprendiz deveria fazer de tudo para que o seu paciente, entre aspas, ignorasse a realidade das coisas espirituais. Aquela pessoa que o diabinho deveria oprimir, deveria ser o mais materialista possível. Dizia o diabão que quanto mais aquele paciente pensasse nas coisas deste mundo, menos ele conseguiria perceber a ação do diabinho e menos ainda prestaria atenção em Deus. Ironicamente, queridos, eu tenho achado que esse diabinho tem agido na igreja do século 21, sabia? Você já reparou como a igreja dos nossos dias é extremamente materialista? Você já percebeu como nós, na maioria das vezes, simplesmente ignoramos a realidade das coisas espirituais? E isso, queridos, tem sido terrível para a igreja. O pastor Martin Lloyd Jones diz o seguinte sobre isso: eu estou certo de que uma das principais causas das más condições da igreja de hoje é o fato de que o diabo está esquecido.
Tudo é atribuído a nós mesmos. Todos nós temos chegado a ser demais psicológicos em nossas atitudes e em nossos pensamentos. Ignoramos a existência do diabo, esse grande fato objetivo. Ignoramos que existe um adversário, o acusador, com seus dardos inflamados. A avaliação de Lloyd Jones, queridos, é que uma das causas das más condições da igreja em nossos dias é que nós ignoramos as ações de Satanás contra a igreja. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite. Mas mais do que isso, eu quero que todos nós estejamos firmes contra o inimigo. A carta de Paulo aos Efésios, queridos, é uma das cartas mais apropriadas para o aconselhamento mútuo. Isso porque o apóstolo Paulo começa essa carta mostrando a beleza dos mistérios da graça, da eleição. Ele fala sobre as maravilhas da salvação, da ressurreição. Ele desenvolve o seu pensamento a partir da celebração do poder de Deus nas nossas vidas, da nossa posição assegurada nos céus. Ele fala que é da paz que nós temos, da unidade da igreja. Ele fala dos dons que estão à nossa disposição. E não só isso, queridos, porque o apóstolo Paulo fala sobre como deve ser essa nova vida que nós temos em Cristo, como é que nós devemos viver como igreja, como é que nós devemos viver em família, falando do amor, do serviço e de como é a nossa vida quando nós estamos cheios do Espírito. Ou seja, até aqui, aquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito da vida cristã parece um passeio no parque. Parece que nós estávamos assistindo um desenho animado, tipo ursinhos carinhosos andando no arco-íris, até que de repente a cena muda. Agora é um filme de guerra, com tiros, explosões e morte. Paulo começa a falar de uma guerra cruel, de inimigos mortíferos, uma batalha incessante contra inimigos que nós temos a tendência de ignorar por causa do nosso materialismo. E ele faz isso justamente para que ninguém pense que a vida cristã se resume a bênçãos atrás de bênçãos. Existe o dia mau. Para que ninguém pense que tudo o que nós precisamos fazer é viver bem uns com os outros, paz e amor. Existe um inimigo que é irreconciliável. E é por isso, queridos, que em primeiro lugar, nós precisamos estar atentos à crueldade desses nossos inimigos. Queridos, a igreja tem um inimigo infernal, que está absolutamente comprometido e absolutamente empenhado na sua destruição. E o nosso problema é que nós simplesmente desconsideramos esse inimigo. E quando nós desconsideramos o inimigo, queridos, então nós simplesmente não vemos a necessidade para usar uma armadura, por exemplo. Se eu não enxergo, se eu não vejo, se eu desconsidero o meu inimigo, para que eu vou me armar contra ele? Agora, o apóstolo Paulo não vê a luta contra Satanás como uma coisa menor. Ao contrário, queridos. Ele está bastante consciente da crueldade dos nossos inimigos. Veja o que ele diz no versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A primeira coisa que o apóstolo Paulo esclarece para nós, queridos, é que esses nossos inimigos são poderosos. Ele os descreve como principados e potestades.
Ele os descreve como dominadores de um mundo tenebroso. Esses dois títulos, queridos, principados e potestades e dominadores, chamam a atenção para o poder e para a autoridade que esses inimigos possuem. Um poder e uma autoridade que nem mesmo a Bíblia nega que eles possuem. Veja, quando Satanás tenta Jesus no deserto, ele o levou até um lugar muito alto, mostrou para Jesus todos os reinos da terra, toda a glória desse mundo e disse: eu vou te dar todas essas coisas se você me adorar. Irmão, Satanás só poderia prometer os reinos e a glória deste mundo se essas coisas realmente pertencessem a ele, certo? E o que nós nem sempre gostamos de admitir é que, de fato, essas coisas pertencem ao diabo. E mais do que isso, o próprio Jesus, lá em João capítulo 12, 31, no capítulo 16, versículo 11, chama o diabo de o príncipe deste mundo. O apóstolo João, lá na primeira carta, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E o próprio apóstolo Paulo, aqui na carta aos Efésios, já disse que ele é o príncipe da potestade do ar. Existe, queridos irmãos, uma realidade de poder, de autoridade e de domínio de Satanás. É verdade, no entanto, queridos, que essa realidade não nega a vitória decisiva de Jesus sobre o mundo, não nega o poder e a autoridade que Deus tem sobre todas as coisas criadas, não nega cada uma dessas afirmações, não estão dizendo que o salmista errou ao dizer que a terra pertence a Deus. Queridos, o poder e o domínio exercido pelos principados e potestades só nos mostram quão cruéis e rebeldes eles são. São usurpadores das coisas que pertencem a Deus. Não admitem a derrota e não foram destruídos. E por isso, eles continuam a exercer um poder considerável neste mundo tenebroso. E eles empregam esse poder para destruir o povo de Deus. Eles usam sempre para o mal, nunca para o bem. Mas perceba que essa não é a única definição que o apóstolo Paulo nos dá a respeito dos nossos inimigos. Ele também diz que os nossos inimigos são espirituais. Eles não são tão somente poderosos, mas eles são espirituais. Nós não estamos batalhando contra outros seres humanos. A nossa luta não é contra sangue e carne. Não estamos lutando contra algo visível. Essas forças são espirituais e elas atuam nas regiões celestiais, que na teologia do apóstolo Paulo se refere ao mundo invisível, ao mundo não material. Os nossos inimigos não são outros seres humanos, irmãos. São as forças espirituais do mal. O reformador João Calvino, comentando esse texto, diz: Paulo quer dizer que as nossas dificuldades são muito maiores do que se nós tivéssemos que lutar contra os homens. Onde resistimos à força humana, a espada se opõe à espada. O homem luta contra o homem. A força é enfrentada pela força e a habilidade é enfrentada pela habilidade. Mas nesse caso é muito diferente, pois os nossos inimigos são tais que nenhum poder humano pode resistir. Veja se não é mais ou menos isso que acontece quando nós falamos a respeito dessas coisas, queridos. Nós passamos todo o nosso tempo como igreja e como crentes, nos preocupando com os, entre aspas, sintomas de um mundo tenebroso. Nós nos preocupamos com a idolatria da ideologia, nós nos preocupamos com a imoralidade da sexualidade contemporânea, nós nos preocupamos com a libertinagem do ambiente universitário, nós nos ocupamos para criticarmos a corrupção da política, a injustiça da sociedade, a crueldade da ignorância. No entanto, todas essas coisas são terríveis sintomas de um mundo dominado pelas forças espirituais do mal.
O nosso materialismo nos impede de ver quem são os nossos verdadeiros inimigos, e por causa disso, nós gastamos muito do nosso tempo lutando contra sangue e carne, contra outros seres humanos, contra filosofias humanas. Na verdade, irmãos, o nosso inimigo não é a esquerda, não é a direita, não são os progressistas ou conservadores. Os nossos inimigos não é a imoralidade ou o moralismo. O seu inimigo não é o racismo, o preconceito, o patriarcado, o feminismo, a miséria, a opressão, a injustiça social, a ansiedade, a depressão, os traumas. Entenda, o mundo tenebroso não é o seu inimigo. Cada uma dessas coisas apenas mostra a maldade das forças espirituais do mal que dominam esse mundo tenebroso. Seu inimigo não é o seu patrão, não é o seu funcionário. Hoje não se diz mais funcionário, diz colaborador. Seu inimigo não é o seu colega de trabalho. Seu inimigo não é seu pai, sua mãe, seus irmãos. Seu inimigo não é o seu vizinho, o seu parente. Seus inimigos são os principados e potestades que dominam a vida tenebrosa que essas pessoas levam. Pare de lutar contra sangue e carne. Pare de lutar contra pessoas e contra coisas humanas. Comece a lutar contra as forças espirituais do mal. Enquanto nós ficarmos perdendo tempo contra sangue e carne, queridos, nós vamos continuar usando armas humanas. Nós vamos usar a política, a educação, a filosofia, a ciência, a inteligência, a ética, a comunicação. Nós vamos usar as emoções, os relacionamentos. Mas essas coisas não têm poder algum contra os nossos inimigos. Aliás, o nosso inimigo conhece tudo a respeito dessas estratégias e armas. E acredite, ele sabe vencer cada uma delas. O fim do versículo 11, inclusive, nos mostra que ele é extremamente habilidoso para elaborar ciladas e artimanhas. O diabo é um excelente estrategista. Qualquer estratégia que nós elaborarmos pela nossa inteligência, pela nossa erudição ou pela nossa perspicácia, vai ser completamente aniquilada por Satanás. Se nós olharmos para a palavra e para a história da igreja, queridos, o que nós vamos perceber é que o diabo consegue confundir a mentira com a verdade, fazendo a verdade parecer mentira e a mentira parecer verdade. O que nós vamos perceber quando nós olhamos para a palavra e para a história da igreja, queridos, é que o diabo é capaz de se transformar ou se disfarçar num anjo de luz e então induzir os seus, entre aspas, ministros para se parecerem com apóstolos de Cristo. E quando isso acontece, queridos, a igreja normalmente é enganada sem nem suspeitar do seu inimigo. Ele entra em meio ao rebanho de Cristo disfarçado de ovelha. De tempos em tempos, ele inclusive consegue convencer os seres humanos de que ele não existe. E até mesmo prometer que nós podemos obter coisas boas a partir da maldade. É por isso, queridos, que os nossos fracassos e derrotas acontecem. Porque nós achamos que a nossa racionalidade, ou então o nosso conhecimento teológico, ou então a nossa inteligência, podem ter algum poder contra Satanás. Mas a verdade é que é essa nossa insensata autoconfiança, é essa nossa impiedosa arrogância, é justamente a causa de ficarmos patinando na vida cristã, andando de um lado para o outro, sem objetivos, sem sonhos, sem planos. Nenhuma arma humana pode nos ajudar no dia mau. As nossas armas não podem nos ajudar. As nossas estratégias são falhas. Os nossos poderes são insuficientes. É exatamente por isso que, em segundo lugar, nós precisamos nos manter firmes. Firmes pelo poder
e pela armadura de Deus. A nossa guerra terrível contra esses inimigos cruéis, queridos, nesta guerra, as nossas armas humanas não funcionam, a nossa força é insuficiente, nós precisamos do poder e da armadura de Deus. No versículo 10, o apóstolo Paulo nos traz um mandamento, queridos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando nós lemos esse versículo, queridos, num primeiro momento, nós poderíamos pensar que esse fortalecimento que vem do Senhor, que vem da força do seu poder, poderia ser algo que acontece automaticamente nas nossas vidas. No entanto, queridos, quando nós olhamos para o texto original, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo está nos dando uma ordem. Se fortaleçam. Busquem se fortalecer. Depois, no versículo 11, ele diz, vistam-se com toda a armadura. E ainda no versículo 13, ele vai dizer, peguem toda a armadura. Perceba, querido, se Paulo diz que nós devemos buscar esse fortalecimento, que nós devemos pegar e vestir a armadura, então é porque essas coisas não acontecem automaticamente na nossa vida. Existem muitas coisas que acontecem de maneira automática na vida cristã, queridos. Quando nós somos salvos, nós somos automaticamente justificados e perdoados dos nossos pecados, não é verdade? É automático. No entanto, queridos, nós precisamos perceber que a vida cristã também é construída com muito esforço e empenho e luta da nossa parte. Eu digo isso porque o apóstolo Paulo não nos daria uma ordem inspirado pelo Espírito se essas coisas acontecessem automaticamente em nós, queridos. Ele precisa nos ordenar a buscar essas coisas, porque sabe que elas estão à nossa disposição, elas estão disponíveis, mas que nós devemos sim fazer alguma coisa para termos estas coisas. É verdade, no entanto, que nós não estamos buscando algo que é inalcançável. Ao contrário, queridos, o poder do Senhor está disponível para a igreja, irmãos. Mas perceba, o poder é do Senhor. A armadura é de Deus. Nós devemos buscar essas coisas no Senhor. Acontece, queridos, que como nós somos extremamente materialistas, nós acabamos não lidando com os nossos reais inimigos. E o pior que isso, nós não buscamos a nossa força no Senhor e no seu forte poder. Nós tentamos encontrar a nossa força nas coisas que nós costumamos lidar. Nossa força está na nossa inteligência, na nossa disposição para o trabalho, no nosso conhecimento teológico, na nossa formação acadêmica. Tem alguns que vão, inclusive, aconselhar a buscarmos essa força dentro de nós mesmos, sabe como? Olhe para dentro de si, diga para si mesmo, você é um vencedor, você consegue, vamos lá. Nessa hora a Júlia faz o corte e bota o rio na internet e estão dizendo que eu estou pregando isso, né? O que esse texto nos mostra, queridos, é que uma pessoa nunca vai encontrar força suficiente dentro de si mesma para vencer os seus inimigos. Uma pessoa é incapaz de fortalecer a si própria. Na nossa luta contra os nossos cruéis inimigos, queridos, nós precisamos receber poder, e não apenas uma vez, nós precisamos buscar constantemente esse poder no Senhor. É a manifestação do poder de Deus que constitui a fonte do poder dos crentes. No versículo 11, queridos, a ideia é a mesma. Paulo nos diz, vistam-se com toda a armadura de Deus. O crente precisa se equipar com a armadura completa, ou seja, é ele quem deve vestir a si mesmo. A armadura é de Deus. Foi Deus que forjou a armadura, foi Deus quem nos deu, mas somos nós que devemos usá-la. Todos nós que já ouvimos uma pregação falando sobre a armadura de Deus, nós já ouvimos que Paulo estava preso, provavelmente algemado a um soldado romano, você já ouviu isso, né?
Então, quando ele vai instruir a igreja de Éfeso, ele estava olhando para a armadura daquele soldado. E deixa eu dizer, provavelmente isso é verdade. Ele estava preso, sim, provavelmente algemado a um soldado. E enquanto ele vai descrevendo a armadura de Deus, ele está olhando para um soldado que estava bem pertinho dele, muito provavelmente. No entanto, queridos, a referência a essa armadura é muito mais profunda. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento é o próprio Deus que é retratado como um guerreiro lutando para vencer os inimigos do seu povo. No Antigo Testamento é o Messias que utilizava a armadura. Veja, a armadura continua sendo de Deus, mas agora, queridos, por causa do poder de Cristo que está disponível para a igreja, Deus compartilha com os crentes a sua armadura. Nós temos que pegar toda a armadura, vestirmos e sairmos para a batalha contra as forças espirituais do mal, sem medo, sem ficarmos amedrontados, porque o poder de Jesus, a armadura de Deus estão disponíveis, irmãos. Sem buscarmos fortalecimento no Senhor e na força do seu poder, sem a armadura de Deus, nós ficamos completamente desprotegidos e expostos às investidas do inimigo. Toda a guerra vai ser perdida, a não ser que nós busquemos o Senhor e o seu forte poder. Toda batalha vai ser humilhante para nós, se não nos equiparmos com a armadura de Deus. Eu sei que o conselho eterno de Deus nunca vai falhar. Eu sei disso. Você também sabe. Mas a Bíblia também nos mostra, queridos, que no seu conselho eterno, o Senhor estabeleceu que a vitória pertence àqueles que batalham. Aos vencedores, Apocalipse capítulo 2, versículos 7, 11 e 17 e em diante. Eu darei a coroa da vida. Aos vencedores, nós precisamos ficar firmes, queridos, nós precisamos lutar, e para lutar nós precisamos buscar o poder do Senhor e vestir toda a armadura de Deus. Agora, nós temos dois riscos aqui, queridos. O primeiro deles é que alguns cristãos são tão autoconfiantes que eles chegam a achar que podem defender a si mesmos, sozinhos. Acham que não precisam da força e da armadura do Senhor. Outros, por outro lado, têm a sua autoestima tão diminuída que chegam a achar que não tem condições nenhuma para lutar contra um poder tão terrível. Acham que não tem nada para contribuir no campo de batalha. Olha, esse negócio é para aqueles que são mais fortes, para aqueles que são mais crentes, para aqueles que são mais poderosos. Tanto um como o outro estão completamente enganados. O apóstolo Paulo nos mostra que existe, queridos, uma combinação extraordinária da capacitação que vem do Senhor e a cooperação humana. O poder é do Senhor, a armadura é do Senhor. Sem a força de Deus e sem a sua armadura, nós vamos falhar. Mas quando nós somos fortalecidos pelo poder do Senhor, queridos, a vitória é nossa. O poder de Jesus é infinitamente superior ao poder de Satanás. E esse poder está disponível para nós hoje, irmãos. O poder de Jesus é infinitamente superior ao poder de Satanás. Por que, então, nós devemos buscar o poder do Senhor e vestir a sua armadura? Versículo 11. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13. Para que vocês possam resistir no dia mau. Ainda no versículo 13, para que vocês possam permanecer inabaláveis. No versículo 14, portanto, fiquem firmes. O motivo, queridos, pelo qual nós devemos buscar o poder do Senhor e vestir a armadura de Deus, irmãos, é porque nós devemos ficar firmes, nós devemos resistir no dia mau, nós devemos permanecer inabaláveis.
Eu não sei, queridos, o quão precisos historicamente são os filmes que nós vemos. Eu imagino que muito pouco. No entanto, queridos, uma das estratégias de batalha mais poderosas do exército romano era a capacidade de permanecer firme, sem ceder espaço ao inimigo diante de uma investida poderosa. Ao que parece, queridos, os soldados romanos colocavam-se um ao lado do outro, com seus grandes escudos, conseguindo se proteger quando o exército inimigo atacava. Mesmo diante de inimigos poderosos, por causa da sua armadura, eles permaneciam firmes. A não ser que os inimigos fossem Asterix e Obelix, para quem tem a referência. Todos nós, queridos, estamos sujeitos às ciladas do diabo. Todos nós enfrentaremos o dia mau, um dia como qualquer outro aparentemente, mas cheio de tentações e cheio de opressão. Todos nós somos chamados para vencermos tudo, como diz no versículo 13. Ou seja, todos nós somos chamados para realizarmos grandes feitos no reino de Deus. É por isso, queridos, que todos nós devemos ficar firmes. Todos nós devemos permanecer inabaláveis. E a única forma disso acontecer é se de fato nós buscarmos a nossa força no poder do Senhor. É se de fato nos vestirmos de toda a armadura de Deus. Concluindo, irmãos, nós não podemos ignorar os nossos inimigos. Nós não podemos nos tornar tão céticos quanto às coisas espirituais, nos tornando absolutamente materialistas, achando que a nossa luta se dá na esfera política ou nas universidades. Não, irmãos. Esses lugares somente manifestam os sintomas de um mundo dominado por principados e potestades. Eu já ouvi a arrogância de muitos irmãos presbiterianos que dizem que o diabo não ataca na IPB. Eu temo por isso, irmãos. Porque se o diabo não tem atacado a nossa igreja, é porque nós não temos incomodado as forças espirituais do mal. E enquanto nós brincamos com essas coisas, irmãos, o diabo tem varrido as nossas igrejas com imoralidade e com a corrupção de muitos líderes. Enquanto nós fazemos piadas sobre essas coisas, Satanás tem maltratado muitos irmãos com seus traumas que não são tratados e curados no Evangelho. Enquanto nós ignoramos as ações malignas do diabo, queridos, ele tem abusado da frieza dos corações, trazendo tristeza, depressão e ansiedade para os crentes. Enquanto isso, nós corremos para conseguir eleger um vereador ou um presidente. Enquanto isso, nós queremos que o homeschooling seja aprovado. Enquanto isso, nossos esforços estão voltados para que a educação pública não tenha materiais perversos para ensinar as nossas crianças. Irmãos, o diabo vem fazendo gato e sapato dos crentes. E nós estamos preocupados com casamento homossexual e com preconceito racial. Quando, na verdade, nós deveríamos enterrar o nosso joelho no chão, colocar o nosso rosto em terra e clamar por uma visitação do poder de Deus na nossa vida. Enquanto nós não buscarmos o poder do Senhor, nós vamos continuar patinando na nossa vida, na vida cristã. Enquanto não estivermos constantemente fortalecidos no Senhor e na força do seu imenso poder, nós vamos continuar subjugados pelas artimanhas de Satanás. Que Deus nos conceda graça e poder para resistirmos no dia mau. Que Deus derrame do seu poder para permanecermos firmes e inabaláveis diante das armadilhas de Satanás. E que assim, queridos, o Senhor, o nosso Deus poderoso, nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar.
Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos consagramos ao Senhor, nos entregamos ao Senhor, porque nós conhecemos o Teu poder. Ao mesmo tempo, Deus, nós reconhecemos que a nossa luta não é contra ideologias humanas, contra filosofias humanas, não é contra outros seres humanos. A nossa luta é contra os principados e as potestades que dominam esse mundo tenebroso. Deus, eu clamo para que o Senhor nos encha do Teu poder, para ficarmos firmes contra o inimigo, para resistirmos no dia mau. Deus, eu clamo para que essa armadura que está disponível a nós seja vestida por cada um de nós, por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, para permanecermos inabaláveis ao realizarmos grandes feitos no reino de Deus. Opera, Deus, com graça nas nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, da Tua presença, do Teu poder. E o que nós clamamos, Deus, é para que o Senhor nos encoraje para lutarmos uma luta, uma guerra, a respeito da qual nós nem vemos os inimigos. Deus, nos dá temor do Senhor. Infunde em nós temor do Senhor, para que o tempo todo, Deus, nós possamos buscar a Tua face, clamando pelo Teu poder, vestindo a armadura do Senhor. Opera nas nossas vidas, nos concede da Tua graça, nos concede do Teu poder. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus.